Eu sou Alexandre Jardim, do Grupo Imagem e Credibilidade. Diariamente no Jornal de Brasília, levamos para você um pouco da política que acontece no Brasil e, claro, vai repercutir em todo o Brasil. Os bastidores da política e muito mais. A análise, as causas, as consequências dos principais fatos da política brasileira, diariamente, de segunda a sexta. Começa agora JBR News. O Senado disputa protagonismo com a Câmara dos Deputados. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, amigas, amigos. Estamos aí começando o dia e provavelmente neste horário que estamos aqui gravando para vocês, ainda não são 9 horas da manhã, os senadores da República já estão chegando naquela casa. Porque hoje o Senado tem uma manhã agitada, movimentada. E por isso que nós abrimos justamente esse conteúdo, dizendo dessa disputa de protagonismo. Sabemos muito bem que nos últimos 2 anos, pelo menos, para não falar um pouquinho mais, mas vamos ficar só nesses 2, a Câmara dos Deputados concentrou todos os holofotes. O presidente Arthur Lira, as pautas mais difíceis, enfim, as articulações de governo, tudo se concentrava na Câmara. Mas agora Pacheco, não sei se por interesse de ser governador de Minas Gerais, mas está se lançando mais à frente do que Arthur Lira e já estabeleceu uma pauta longa de projetos. Só para a gente passar para quem está do outro lado, Rodolfo, que está, por enquanto, na previsão de Pacheco estão a questão da inteligência artificial, que até o TSE ontem acabou saindo na frente, mas de qualquer maneira é um assunto importante para cravar as regras para as eleições no Brasil, porque esse uso está sendo disseminado em todo o mundo. A PEC dos mandatos dos ministros do Supremo Tribunal, super polêmica, porque tenta colocar limite de tempo para que os ministros fiquem na Suprema Corte. A criminalização do porte de drogas, porque ele foi liberado no passado, mas Pacheco quer, nessa pauta conservadora, retomar este assunto. Também a questão famosa da desoneração da folha, que o governo já adiantou e obviamente vai ser discutido pelo Senado. As operações da Polícia Federal, que é uma blindagem aos parlamentares. A PEC dos militares, que tenta proibir que eles, na ativa, possam se candidatar a cargos eletivos. E obviamente o que está pautado para hoje, Rodolfo Lago. Porque logo mais, como dissemos, os parlamentares estão chegando naquela casa, que é o Senado da República, para votar o Código Eleitoral, que trata, inclusive, do fim da reeleição. E aí, Rodolfo Lago? Pois é, né? O Senado aí tentando buscar esse protagonismo. O que vinha já acontecendo aí nos últimos tempos? Havia um incômodo dos senadores com o fato de que esse protagonismo ele estava praticamente só concentrado na Câmara, no presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele dava as cartas e o Senado ficava só na condição, que é a condição mesmo do Senado, de casa revisora, né? Mas numa situação muito complicada, porque os projetos chegam no Senado muito em cima da hora, aí os senadores ficam ali meio constrangidos ali de fazer alterações e tal, sofrem uma pressão para não fazer. O Senado estava virando só uma espécie de carimbador de projetos de lei. Então, o Rodrigo Pacheco começou a ser muito pressionado pelos senadores no sentido de retomar esse protagonismo e ele começou a assinalar uma pauta do próprio Senado, inclusive com algumas questões aí que tem uma certa polêmica, por exemplo, acabar com a reeleição, né? Para presidente, para governadores, é uma das coisas na pauta. Esse projeto sobre a descriminalização das drogas, né? Aquele outro projeto que trata de mandatos para ministros do Supremo, de limitar os poderes dos ministros do Supremo. Ou seja, é o Pacheco buscando ter esse protagonismo, disputar esse protagonismo com o Arthur Lira. Arthur Lira que hoje está muito concentrado na questão do poder do Congresso com relação às emendas. Ele fica batendo muito nessa tecla. O Pacheco, então, foi para esse caminho de propor coisas, né? E aí o Senado vai ganhando aí um destaque maior
voltando a ter esse protagonismo. De cara o Senado saiu na frente. A gente pode falar isso com certeza aqui em Brasília. Agora, Arthur Lira também está tentando arrumar uma confusão lá na Câmara, viu, Rodolfo? Porque o que a gente tem de informação é que não há nenhum acordo para as presidências das comissões. Em especial, a famosa e poderosa Comissão de Constituição e Justiça. Está uma briga danada, porque tem republicanos querendo, tem União Brasil querendo, tem PL querendo, pelo acordo do ano passado que tratava da questão do orçamento, e ninguém quer largar o osso. E Arthur Lira sabe que esta comissão vai definir muito do mandato dele agora no seu último ano de presidência da Câmara. Portanto, Arthur Lira vai ter que primeiro resolver o problema entre os dele, para depois começar a tentar colocar os holofotes da mídia em cima dos assuntos que devem ser votados. É isso aí. Ali tem uma série de coisas ali com relação a essa questão das comissões aí em jogo. E o que acontece é o seguinte, enquanto esse assunto lá não é resolvido, a pauta da Câmara não anda, quer dizer, algumas coisas estão sendo votadas, mas ele está adiando a votação das pautas principais até resolver esse problema. O que acontece? Existe aí uma questão ali de poder com relação a algumas comissões, especialmente a Comissão de Constituição e Justiça, por onde tudo passa antes de ir para o plenário, então é uma comissão da maior importância, está na mão do PT atualmente, o PL que é essa comissão, o primeiro problema. A outra é a importantíssima comissão. O PL, o União Brasil e o Republicano. Exatamente. Então, essa grande discussão em relação à Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Orçamento, enfim, porque é a comissão principal que trata das questões orçamentárias, e outras comissões, porque elas também tratam de emendas parlamentares, tem muito dinheiro das chamadas emendas de comissão, que são um dos pontos aí de problema por causa daquele veto de 5,6 bilhões que o Lula fez. Tendo ou não tendo veto, ainda é muito dinheiro, porque mesmo com veto ainda são 11 bilhões de reais que de emendas de comissão, e aí são comissões aí importantes, comissão de saúde, comissão de educação, que tem muito dinheiro dessas emendas aí a ser tratado. Então quem está ali no comando fica sentado nesse montão de dinheiro aí. Então isso é muito complicado, porque enfim, é um cálculo proporcional entre os partidos, e aí, enfim, Arthur Lira fica ali cozinhando o galo para resolver esse negócio. Enquanto Arthur Lira tem que resolver o problema das suas comissões, sejam temáticas ou não, Pacheco está acelerando à frente e hoje o Senado já dá início. A PEC, lembrando sempre, é uma votação de mudança na Constituição que necessita de 2 votações qualificadas, tanto de uma casa como de outra, mas iniciado o processo, pode ser que a reeleição no Brasil acabe a partir de agora. A gente vai acompanhar daqui, mas hoje encerramos, porque o nosso tempo está estouradíssimo, agradecendo sempre a sua audiência. É isso aí, e pedindo sempre, deixando sempre aquele convite que é muito importante para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse nosso site imagemecredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos outros canais. Muito obrigado e até amanhã.